Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu horário que você está me ouvindo aí. Dando continuidade naquilo que nós já estávamos falando sobre a questão das regras de transição, hoje eu vou falar com você a regra de transição de 100%, que está no artigo 20 da Lei 8.213 de 91. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode consultar a própria lei. Tá bom? Eu vou fazer uma leitura e depois eu vou explicar como que ela funciona. Aí você vai saber ao certo que essa aqui é uma regra de transição que é a melhor que você pode se adequar, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura aqui e depois eu vou fazer a explicação. Artigo 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Inciso 4. Período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Beleza? Então, nós vamos falar agora sobre essa questão do pedágio 100%. Primeiro, você tem que entender que esse é o melhor pedágio, esse é a melhor regra de transição que você pode se adequar. Por quê? Vamos falar um pouco da questão do prazo e vamos falar um pouco da questão do valor do benefício, tá bom? Quando você se cadastrou, que você se filiou ao regime geral de previdência, quando você se filiou antes de 13 de novembro de 2019, você tem a possibilidade de entrar nessa regra de transição. Todos que se filiaram anteriormente a 13 de novembro de 2019, então você se filiou, você assinou a sua carteira antes de 13 de novembro de 2019, você tem direito de entrar nessa regra de transição. Ou seja, você vai ter como entrar nessa regra para poder receber 100% do seu benefício. Então, o homem, quando ele completa 35 anos de contribuição, ou a mulher, quando completa 30 anos de contribuição, ele já teria o direito de se aposentar na regra antiga. Nessa agora, ele precisa ter, no mínimo, 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. Então, e 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Nesse caso aqui, você vai ter que olhar qual é o tempo que faltava na data de entrada em vigor da emenda constitucional 103. Se faltava para você 5 anos para você se aposentar, faltavam 5 anos para você se aposentar, então faltando 5 anos para ela se aposentar. Então ela estava, vamos supor, um homem com 30 anos de contribuição, faltavam 5 anos para ele se aposentar, pelo tempo de contribuição. Então, nesse caso, ele vai olhar que não faltavam só 5 mais. Por essa regra de transição, ele vai ter que trabalhar os 5 e mais 5. E no mínimo ele tem que ter a idade que a própria lei fala. Você tem que ter 57 anos de idade quando mulher ou 60 anos de idade quando homem. Nesse caso aqui, por que eu falo que ela é a melhor regra de transição que existe? Porque nessa regra de transição você vai acabar recebendo 100% do seu salário de benefício. A sua renda mensal não vai incidir fator previdenciário, não vai ter um redutor na sua aposentadoria e você vai receber 100%. Vamos supor, a regra agora, antigamente, a regra era que você fazia uma média dos 80% maiores salários, excluía os 20% menores e fazia essa média e você tinha o seu salário de benefício. Quando você se aposentava com 35 anos de contribuição, com qualquer idade, até antes de 13 de novembro de 2019, você teria o direito
de receber a sua aposentadoria, mas incidiria fator previdenciário. Nesse caso aqui, não incide fator previdenciário. Então, um homem com 30 anos de contribuição, ele vai fazer a média de 100%. O que mudou? É que antigamente eles tiravam 20% menores e agora eles não tiram os 20% menores. Então ele vai fazer a média de 100% de todas as suas contribuições. Então se você teve contribuição alta, o seu salário de benefício vai ser alto. Se você teve contribuições altas e contribuições baixas, você vai ter um benefício meio, né, meiado, um pouco alto, né? Vamos pôr aqui que se você fez um tempo de benefício alto e um tempo de benefício baixo, esse baixo vai dar uma achatada no seu benefício. E antigamente, com 35, incidia fator previdenciário, que era o multiplicador que você acabava tendo seu benefício um pouco achatado, um pouco diminuído. No caso dessa aqui agora, não tem isso. Você vai se aposentar com 100% do seu salário de benefício. Um exemplo, se no seu salário de benefício, na regra anterior, nos 35 anos, incidiria fator previdenciário, você faria uma multiplicação de 0,6, 0,7 do seu salário de benefício e você teria a sua renda mensal inicial, que seria o que você receberia. Nesse caso aqui, não há multiplicador, então você não vai multiplicar por nada. Você vai achar a média e dessa média o seu salário de benefício será. Então, se o seu salário de benefício foi de R$2.000, você vai receber 2.000. Quando incide fator previdenciário, você vai ter que multiplicar por esse fator previdenciário. Então, vamos colocar que o salário de benefício é de R$2.000, mas incidiu o fator previdenciário na regra antiga, dos 35 anos de contribuição. Você vai multiplicar por 0,7, que vai dar, você vai ter uma diminuição do seu salário de benefício em R$600, que você vai receber só 1.400, ou seja, o salário de benefício foi achatado, o salário de benefício não, a sua renda mensal inicial foi achatada por conta do fator previdenciário. O fator previdenciário, tanto ele pode aumentar o seu benefício, como ele pode diminuir o seu benefício. Não existe, quando eu falo que é um redutor, é porque na maioria das vezes as pessoas querem aposentar antes com uma idade menor. Mas como não existe mais a possibilidade, depois desse novo regramento, da pessoa se aposentar por tempo de contribuição, a pessoa tem que entender que essa regra de transição de 100% é a melhor que tem. Então, se você tiver faltando 2 anos, aliás, 3 anos para se aposentar, para que você tenha um melhor benefício, é melhor que você faça a aposentadoria por essa regra de transição. Aí você pode me falar assim, Leandro, mas eu sempre fiz o meu pagamento, né, ou pelo carnê, eu sempre recebi salário mínimo nas empresas onde eu trabalhei. Se você recebeu sempre salário mínimo nas empresas onde você trabalhou, eu quero te falar que essa não é a melhor regra para você se valer. É melhor que você se valha da regra de 50%, porque não existe renda mensal inicial menor do que salário mínimo. Então você pode se aposentar antes e vai receber os mesmos salários mínimos. Quando eu falo dessa renda, sobre a questão da regra de transição 100%, eu estou falando das pessoas que têm uma renda maior, que tem uma renda que vale a pena a pessoa realmente esperar o tempo para poder se aposentar. Pessoa que tem um salário de R$3.000, R$4.000, faltando um ano, 2 anos para se aposentar. Se ela tiver faltando 1 ano, ela tem que trabalhar só mais 1 ano. Se ela tiver faltando 2, ela trabalha mais 2, mas a renda mensal dela, o salário de benefício dela vai ser maior. Então ela vai ter uma vantagem quanto a isso. Enquanto que na outra ele vai ter que trabalhar 50%, mas vai incidir fator previdenciário sobre o seu salário de benefício, sobre a sua renda mensal inicial. Então é isso, galera. A dica de hoje é sobre a regra de transição 100%. Se você gostou do vídeo, eu gostaria que você desse um joinha, eu gostaria que você se inscreva no canal e também siga a gente, né? Siga-nos lá nas redes sociais,
nos nossos perfis de rede social, tanto no Facebook como no Instagram, que a gente vai estar postando sempre coisas novas, sempre postando alguma coisa lá para poder trazer para você o seu direito, para que você não perca nenhum direito seu. Beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus. Até mais!